eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje são melhores do ano. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais. Os links sempre ficam embaixo do Scooby do Instagram. O Instagram todo dia nos stories, tem conteúdo diferente lá. Se interessar por qualquer um desses livros ou qualquer coisa da Amazon, utilize o link do canal, que assim você me ajuda e patrocina os conteúdos sem pagar nada mais por isso. Agora vamos pro vídeo, os melhores do ano. Finalmente chegou o melhor vídeo do ano, gente. O melhor vídeo é o de melhores, entendeu? Porque compila aquelas preciosidades, entendeu? As preciosidades que a gente descobre durante o ano. E aí nós vamos falar agora sobre eles, entendeu? Muitos deles eu já falei demais, panfletei durante o ano inteiro. Então não vão ter muitas surpresas. Alguns já foram até mencionados em outros vídeos. Então, vem aí, gente. Alguns eu não mencionei muito, mas são livros incríveis e maravilhosos e viraram favoritos, porque nessa lista só tem livros favoritos. Esse ano eu li muita coisa, eu li livros incríveis e li livros que viraram favoritos da vida. Eu li bastante coisa, gente, eu li mais de 120 livros, então tem muita coisa para selecionar, foi bem difícil, então fiz uma lista, acabei fazendo uma lista bem grande de indicações, porque são realmente livros que eu amei e viraram favoritos. E para selecionar também foi difícil, porque ficou livros de fora que eu gostei bastante também. Mas quem me acompanha aqui, acompanha os vlogs, vídeos de leitura, já podem ter uma ideia de outros livros também. Pessoal, esqueci de mencionar que nesse vídeo eu não incluí releituras, nem fantasia, nem sci-fi. Vai ter um vídeo separado para essas leituras. É isso, gente. Vou mencionar 15 livros favoritos e algumas menções honrosas que eu acho que tem que estar na lista de melhores também e que me tocaram de alguma forma. Ou livros que eu estou para finalizar, mas não vou ter tempo de gravar o vídeo depois, então eles provavelmente iam estar na lista, então vou deixar mencionado aqui para vocês, porque eu precisava gravar esse vídeo hoje e ainda não terminamos dezembro, então por esse motivo vai estar nas menções honrosas. Primeiro livro da lista é um livro que não é surpresa também. Falei dele recentemente de novo porque ganhei uma nova edição, que é Cartas a um Jovem Poeta. Falei bastante desse livro durante o ano, principalmente no começo do ano, lá no primeiro semestre, que foi quando eu li, né, que eu li em janeiro, então falei bastante dele no primeiro semestre. Amei esse livro, amei as cartas do Hilke. Tirei muitas reflexões e muitas ideias aqui do Hilke que são tão interessantes e bonitas, e eu fico pensando em como ele deveria ser uma pessoa incrível, sabe? De conhecer na vida real, assim, ver a pessoa, conversar com a pessoa, ele devia ser uma pessoa incrível. É um dos autores que eu gostaria de conhecer, ter tido a oportunidade de conhecer pessoalmente, sabe? Ah, qual o seu autor que você gostaria de conhecer? Seria o Hilke, gente. É isso, gente. Cartas ao Jovem Poeta tá nessa lista. Eu vou tentar falar o mais rápido possível, gente, pro vídeo não ficar muito grande, porque já falei muito desses livros, muitas indicações, então o vídeo pode ficar muito grande. Eu indico muito, gente, Cartas ao Jovem Poeta. Leia Cartas ao Jovem Poeta, entendeu? Que leitura incrível. Merece ser lido, não é tão falado, mas merecia. Outra leitura que deveria até estar no vídeo de surpresas, porque sempre achei que não fosse gostar desse autor. E falava, gente, deve ser difícil, não vou gostar. Sempre achei que eu não fosse gostar, que eu ia achar difícil e tudo mais. Acabei lendo e amei. Amei simplesmente. Saramago. Eu só não botei na lista de surpresas, porque já estava bem grande a lista de surpresas. Mas também foi uma surpresa. Eu amei Saramago, gente. Eu amei esse livro, virou um dos meus livros favoritos. Eu achei a história muito interessante. Aqui é uma história em que a morte nesse país para de existir, as pessoas param de morrer. E isso acarreta várias consequências na sociedade e órgãos públicos. E para várias, cria-se vários problemas ao redor disso. E aqui a gente também conhece a morte como um personagem, que é um personagem incrível, gente. Maravilhoso esse livro, recomendo. Tem uma vibe distópica, sabe? E apesar da escrita do Saramago ser textão, né? Não ter pontuações e divisões de parágrafo, essas coisas. No começo você pode estranhar, mas rapidamente você se acostuma, porque a escrita dele é muito boa e muito envolvente também. É um livro muito interessante que eu recomendo demais. Outro livro, e esse estava no vídeo de surpresas, também vai aparecer aqui, porque também virou um dos meus livros favoritos, assim, e até pode-se dizer que um favorito da vida, que é Casa da Alegria, de Edith Wharton. É um livro que eu já falei dele recentemente no vídeo de surpresas, então não vou falar muito, mas aqui conta o início do século XX nos Estados Unidos e muito pela perspectiva feminina de mulheres da sociedade. Então, gente, é um livro tão incrível, tão profundo e com um final tão impactante.
que, assim, vai estar pra sempre no meu coração essa história. Eu me emociono quando eu falo desse livro, porque ele marcou muito, me impactou muito com a história e com o final dele também. Recomendo demais essa leitura e, se eu não me engano, ele tá no Kindle Unlimited, então, se você tiver interesse de ler, aproveita que tá lá. Outra leitura que também foi uma das surpresas, também virou um favorito, foi Verão no Aquário, da Lígia. A Lígia me encantou com essa história, com a sua escrita tão profunda, sabe? A profundidade de sentimentos da escrita dela, sabe? Então é um livro que me impactou também e me envolveu muito com a história e eu queria saber o que ia acontecer. E tem um momento gótico nesse livro, então, assim, perfeito, sabe? É um prato cheio esse livro, é incrível. E principalmente para quem gosta de perspectivas psicológicas, sabe? Que você vê muito a mente do personagem. Esse livro aqui é esse tipo de livro. Recomendo demais. É o tipo de livro que eu gosto muito atualmente. E eu recomendo demais, se você gosta desse tipo de narrativa, lê esse livro. Porque esse livro aqui, um sabor. Outra leitura que eu fiz, essa foi no Kindle, eu não tenho físico, vou deixar a capa aqui, foi O Estrangeiro, do Albert Camus. Que livro interessante, reflexivo, impactante. Gente, esse livro me fez ficar horas e dias pensando nele, sabe? Ele realmente me impactou de uma forma muito profunda, assim, me fez pensar bastante. Livro muito filosófico e que tem essa pegada bem fortemente. Então, se você gosta desse tipo de coisa, sabe? Livros reflexivos, livros para você pensar, se analisar, tirar algo, pensar sobre o mundo, sobre as pessoas. Ele é esse tipo de livro. Eu recomendo demais se você gosta desse tipo de literatura, porque eu amo, entendeu? Eu descobri que eu amo esse tipo de livro. E esse tipo de livro realmente me impacta e me faz pensar. Eu recomendo demais, porque agora eu quero ler tudo do Camus, gente. Eu recomendo demais essa leitura e também foi uma surpresa desse ano. Outro livro que foi um dos queridinhos desse ano, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gente, que livro. Que livrão, entendeu? Ele é grande, ele tem mais de 500 páginas, mas ele é tão maior que isso, sabe? Ele parece um livro tão maior que isso. Realmente, a escrita parece que você vivencia muita coisa, tem muito acontecimento, muita coisa forte, impactante. O crime em si, que é mencionado no título, é um crime muito impactante. Aqui a gente fica na mente do personagem também. É um livro bem psicológico também. A gente vê a mente de um criminoso, de alguém que cometeu um crime. Então, é bem profundo e a gente fica lá e é incômodo, é difícil, não é uma coisa fácil, entendeu? Ficar na mente do Raskolnikov não é fácil, não é fácil. É um livro que não é uma escrita difícil, que você, gente, meu Deus, não vou entender nada desse livro. Não, não é esse tipo de dificuldade, é o tipo de dificuldade de estar na mente do Raskolnikov. E a mente dele não tá bem, entendeu? Mentalmente ele não tá bem. Então a gente fica muito na mente dele. Além do Raskolnikov, a gente acompanha outros personagens que também são incríveis, com histórias muito importantes e interessantes. Personagens realmente incríveis. Então, recomendo demais. Eu amei esse livro e amei o final, entendeu? Me emocionei com o final. Recomendo muito esse livro, gente. É um livro, acho que todo mundo deve ler uma vez na vida. Crime e Castigo. Outro livro que li e amei. E, gente, impactante. É outro livro que te faz pensar. Eu acho que esse ano foi o ano da Fabiane reflexiva, sabe? Porque foram os livros que mais me envolveram e me impactaram, e livros que eu descobri que eu amo esse ano, que eu amo livro assim. Eu descobri que eu amo livro reflexivo, e um deles foi 1984. Gente, que livro importante, sabe? As pessoas falavam de 1984, eu já achava que eu ia gostar. Mas quando eu li, e eu vivenciei isso aqui, esses acontecimentos, né, através da leitura, gente, é muito impactante, também não é fácil, é um livro emocionalmente, psicologicamente complicado, porque você se botar no lugar das pessoas que estão aqui nessa sociedade, que é uma sociedade que oprime as pessoas, sabe? As pessoas não podem fazer nada, tudo é vigiado, controlado, informações, palavras que você diz, sabe? É um livro, assim, que faz você pensar, sabe? Sobre a sociedade, sobre tempos da sociedade, né? Épocas da sociedade que a gente viveu, coisas parecidas,
Não desse jeito, mas coisas parecidas que nós podemos relacionar aqui com 1984. E também ver o quanto esse livro ainda pode ser atual e é atual em alguns aspectos, sabe? Ainda é assustador. Recomendo demais, gente, esse livro. Eu acho que também é um livro que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida. Esse livro me fez pensar tanto, me impactou também bastante os acontecimentos e ver o que o Winston estava passando aqui, sabe? É sufocante, sabe? Uma sensação de sufocamento que você sente, porque ele não pode fazer nada e você tá lá, sabe? Vivenciando aquilo com ele, sabe? Recomendo demais, gente. Leia 1984, gente. Livraço. Totalmente livraço. Outro que foi o sonho da minha vida que eu realizei esse ano. Tipo, um sonho realizado. Ler esse livro, que foi Moby Dick. Foi um sonho, gente. Era o sonho da minha vida ler Moby Dick. Eu sempre quis ler Moby Dick. Porque desde pequena eu amo o filme da Matilda. É um dos meus filmes favoritos de infância. Eu via toda vez que passava na sessão da tarde. E o livro favorito da Matilda era Moby Dick. Então eu ouvia ela falar de Moby Dick e eu falava, gente, eu quero ler Moby Dick. Eu era pequenininha e eu só consegui ler Moby Dick agora. Mas, gente, favorito. Incrível, incrível. É um livro que eu sabia que eu ia gostar. E a minha expectativa sobre como ele era foi totalmente diferente do que eu imaginava, como é a escrita e a história. E ainda assim, conseguiu ser mais incrível, sabe? Ser mais interessante e mais empolgante. Tem umas partes aqui que são um pouco mais lentas e que pode ser maçante, que é explicações da baleia, explicações de navio, como funcionava a tripulação, os componentes de um navio, como funcionava a caça às baleias. Mas se a gente levar em conta a época que o livro foi escrito, isso era tudo que as pessoas tinham de informação sobre as baleias. Era dessa forma, sabe? Através de escrita mesmo. Então, ele, para explicar para as pessoas, ele tinha que contar bastante detalhes. E eu adorei, porque eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de saber esse tipo de coisa. Eu amo histórias marítimas. Então, esse livro foi um prato cheio para mim, sabe? Eu realmente amei. Eu demorei para ler. Não é um livro que você vai ler rapidinho. Mas é uma história tão envolvente dos personagens, principalmente no início. Ele tem uma história tão envolvente, tão interessante e legal e até divertida em alguns momentos. Recomendo demais esse livro, gente. É um livrão. Pode ser que as pessoas não se agradem, não agrade a todos, porque ele é um livro grande, realmente leva um tempo para você ler. E também tem as partes de explicação que isso geralmente trava a maioria das pessoas, mas vai que vale a pena para você também. Eu gostei muito, gostei de tudo. Eu amei Moby Dick. E com certeza eu vou fazer releitura dele em breve. É incrível esse livro. Por isso que é um dos grandes clássicos da literatura, sabe? Não é à toa. Não é à toa mesmo. Outro dos grandes livros desse ano que eu sentia que ia gostar. Eu já sabia na minha cabeça que ele poderia ser um favorito. Eu tinha essa expectativa por tudo que eu ouvia sobre ele. Que eu sempre me interessei por esse livro. Então, quando eu comecei a ler, eu já li com expectativa. E ele superou minhas expectativas. Que foi Jane Eyre. Peguei nessa edição aqui, não foi a edição que eu li, né? A edição que eu li tá toda marcada, que foi a edição da Príncipes. Depois, mais pra frente, que eu comprei essa edição da Zahar. E, gente, virou um livro favorito. Jane Eyre conquistou meu coração. Essa personagem é, assim, uma das melhores personagens, assim, do meu top personagens favoritos. Eu amo a Jane Eyre mesmo, eu amei o personagem dela, eu entendi o personagem dela, entendi as atitudes dela. Eu consegui compreender realmente o personagem. Eu amei demais, demais esse livro. E recomendo, e principalmente porque é gótico, gente. É um romance gótico, tem umas pegadas góticas incríveis, uma ambientação e uma criação de clima gótico, assim. Quando vai chegar as cenas, sabe? Ela vai mudando o clima da escrita. Gente, é uma forma genial, sabe? É incrível. Eu amo Jane Eyre, sabe? Tem meu coração pra sempre, Jane Eyre. Eu recomendo demais esse livro. Também panfletei ele aí por um tempo aí no primeiro semestre. E continuo na lista de favoritos, porque realmente amei, virou um dos meus livros favoritos. Outro livro que eu tenho que mencionar aqui como um dos favoritos também, porque eu conheci esse autor esse ano e eu amei, gente. Eu amei esse livro. Eu realmente amei a história, eu amei os personagens, eu amei a escrita do autor e como ele cria
uma história tão interessante, com base histórica, com uma base histórica tão até rasa, porque tem poucas informações sobre esse acontecimento, que é o Stonehenge. Vou deixar a capa aqui, que é do Bernard Cornwell. Eu não posso não deixar esse livro nos favoritos, gente, porque esse livro realmente foi um dos meus livros favoritos. Eu adorei, sabe? A criação do Bernard Cornwell em cima desse acontecimento foi tão incrível, sabe? Tão incrível, que eu precisava deixar esse livro nos favoritos, porque eu realmente amei. E eu recomendo pra vocês, sabe? É uma ficção histórica, ele pega dados arqueológicos reais e criou uma história muito interessante em cima disso, com personagens muito interessantes, personagens que você ama, que você se importa com eles, com a trajetória deles, e que a gente acompanha durante o livro a vida deles inteira, praticamente. Então, eu recomendo demais essa leitura, gente, é muito boa. Tem umas partes um pouco mais descritivas, que são partes de construção do Stonehenge, que pra mim, eu acho que é uma parte importante do livro. Não acho que, não precisava disso. Pra mim, precisava, porque esse é um fato importante sobre o Stonehenge, como ele foi construído. E ele quis mostrar como poderia ser, né? Como pode ter sido a construção, devido aos dados arqueológicos. E eu achei genial. E no final tem a nota histórica. Então ele explica de onde ele tirou as ideias, de onde ele tirou os textos de apoio que ele usou, os textos arqueológicos, as pesquisas que ele usou para fazer a base da história. E aí você vê o quanto é mais genial ainda, sabe? Ele ter tido essa ideia dessa história tão incrível com aqueles dados, sabe? É genial, eu recomendo muito, muito Stonehenge, gente. E é um livro único do Bernard Cornwell, não é trilogia nem série, então ainda é um livro mais tranquilo para você ler, porque você não precisa ler mais nada. Mas tem esse adendo aí sobre as partes de construção, que pra mim acho interessante e que eu acho que precisava no livro, mas que pode ser um pouco mais maçante para algumas pessoas. Pessoas que costumam ler livros mais acelerados, que gostam de livros com mais acontecimento, essas partes podem ficar um pouco mais devagar e um pouco mais maçante. Mas vale a pena passar por elas para ler o resto da história e ver como acaba, sabe? Os personagens. E o final é maravilhoso. Recomendo demais. Uma leitura recente e que eu li por acaso, não estava nos meus planos. Eu comprei o livro para fazer a leitura, não foi essa edição, mas eu comprei, e no dia que eu comprei, no dia que chegou, eu comecei a ler, que foi Fantasma da Ópera. Não foi nessa edição, eu li na edição da Príncipes, porque eu não sabia se eu ia gostar, né? Eu ainda tinha minhas dúvidas, porque eu sabia que o livro era diferente do musical, e eu amava o musical. Mas quando eu li o livro, gente, foi incrível. Foi incrível, foi o meu tipo de livro, sabe? É um livro que tem tudo, tem romance, tem gótico, tem investigação, tem comédia até, sabe? É um livro que tem tudo e eu amei, sabe? Eu amei, virou um dos meus livros favoritos também. E mesmo ele tendo as diferenças do musical, eu continuo amando o musical e o livro, sabe? Eu realmente amei essa história. É uma história que eu quero reler. Eu acabei o livro querendo fazer a leitura novamente, sabe? Reler ele no mesmo momento que eu acabei. Porque é uma história tão empolgante, interessante e que você se envolve, sabe? Que eu amei demais. Aí eu adquiri essa edição mais bonita e com textos extras aqui no final. Recomendo demais. Leia O Fantasma da Ópera se você gosta desse tipo de história, sabe? Se você gosta do musical, do filme, dá uma chance pro livro. É diferente, mas é uma história tão boa, gente. É uma história incrível. Recomendo demais. Até pra você que não curte musical, ele tem umas diferenças do musical, ele vai pra uma parte mais jornalismo investigativo. Esse livro é meio que escrito nessa vibe, um jornalismo investigativo. Então eu recomendo demais pra vocês. Leia Fantasma da Ópera, incrível, maravilhoso. Um dos meus livros favoritos, com certeza. Um dos meus livros que viraram também favoritos da vida e que eu demorei muito pra ler porque eu não queria acabar e eu levei essa leitura, sabe, durante muito tempo do ano, porque realmente eu quis aproveitar cada momento com ele. Foi Tremendas Trivialidades, vou deixar a capa aqui que eu tenho ele no Kindle. Gente, é um livro assim, comfort book pra mim, sabe? É um livro que eu quero ficar relendo os trechos e pegar as crônicas e uma crônica aleatória por vez e ler, sabe? Porque é tão envolvente, é tão tocante, emocionante também. Ele também foi pro vídeo de surpresas, então não vou falar muito aqui, mas recomendo demais. São crônicas do dia a dia do Chesterton durante a vida dele, sabe? O dia a dia dele. E ele vê a vida de uma forma tão bonita e
tão interessante, sabe? Que cada mínimo detalhe do dia dele parecia uma coisa tão incrível que faz você perceber que você não faz isso, sabe? Que você não repara o seu dia a dia, não repara os detalhes que são especiais no dia a dia. Então, recomendo demais, gente. Leia esse livro. Muito bom demais, assim. Um dos meus livros favoritos, com certeza. Agora, nós vamos para... Não tem top, sabe? Esse vídeo não tem top, tipo, top 1, top 2. Assim, não tem, não fiz, porque não conseguiria classificar livros que todos foram favoritos. Porque todos esses livros foram 5 estrelas e favoritados. Então, eu não conseguiria classificar eles em ordem. Impossível. Mas se fosse ter uma ordem, esses 3 próximos livros seriam o topo da lista. Tipo, os 3 seria top 1. Os outros não consigo ranquear e tudo mais. Mas o top 1 eu tenho certeza que seriam esses 3 livros. E não tem como eu botar, um seria o top 1, um seria o top 2. Não, os 3 seriam o top 1. Porque eles me trouxeram coisas diferentes. De uma forma grande e impactante. Viraram favoritos da vida, sabe? No topo dos favoritos da vida. Não tem como eu ranquear eles 3. E os 3 seria top 1. Por coisas diferentes que eles me trouxeram. Primeiro, 100 Anos de Solidão. Não tenho como falar mais desse livro do tanto que eu já falei, porque 100 Anos de Solidão virou um dos livros favoritos da vida, porque ele me fez lembrar, sabe? Ele me trouxe lembranças do passado, ele me fez lembrar de momentos da minha infância. 100 Anos de Solidão é incrível, um dos meus livros favoritos também, assim, no top dos favoritos da vida. É assim, sempre vai ter meu coração, sabe? Pra sempre. E com certeza quero reler. Livros favoritos pra mim, que se tornam favoritos, são livros que eu vou reler, que eu pretendo reler. Só assim para um livro ser um favorito. E todos esses que eu mostrei pra vocês são favoritos, então são livros que eu pretendo reler. E esse mais ainda, sabe? É um livro que virou da vida, sabe? Eu me emocionei, eu me empolguei, eu me diverti. Eu amei os personagens, eu me envolvi com a história e com o Macondo, sabe? Incrível. 100 Anos de Solidão, um dos meus livros favoritos. Eu recomendo, mas também deixo adendo que não é um livro fácil, por conta da genealogia e pelos nomes se repetirem e serem 100 anos de uma família, então muitas vezes vários personagens com o mesmo nome, então pode ser um pouco complicado, demanda um pouco de você, mas a história vale cada minuto, cada mínimo esforço que você faz pra ler, sabe? Maravilhoso. E esses daqui nem é surpresa, gente, porque esse foi os que eu mais panfletei esse ano. Outro que não é surpresa, com certeza, Deserto dos Tártaros. Tiveram algumas pessoas que leram porque eu falei demais dele, sabe? Que eu panfletei tanto. Gente, esse livro aqui, maravilhoso. Esse livro é, assim, do auge, sabe? Do auge dos livros, sabe? É um livro perfeito, na minha opinião. Deserto dos Tártaros, pra mim, é um livro perfeito, sabe? Existe livro perfeito pra mim. Deserto dos Tártaros é. Ele é um livro reflexivo. Ele fala sobre tempo, sobre espera, sobre perspectiva e esperar o futuro, sabe? Viver à espera do futuro e sem viver o presente. É sobre isso, sabe, esse livro. Esse livro é tão incrível, gente. Eu marquei tanto esse livro. Eu não coloquei flag, porque na época eu tava sem flag, mas ele tá todo... Ele tá todo marcado. Eu marquei de amarelo, então não vai aparecer muito pra vocês, mas eu marquei horror esse livro. Escrevi. É um livro que me pegou, sabe? Quando eu comecei a ler ele, ele me pegou. E é um livro que aparecia pra mim de recomendação no Kindle direto. E eu olhava pra ele sem saber nada e falava, esse livro vai ser um favorito. Aí finalmente eu comprei o físico e amei. E foi assim, tudo pra mim, gente. Deserto dos Tártaros foi tudo pra mim, virou um livro favorito da vida, sabe? É um livro que eu quero reler, é um livro que assim, abrir e ler os quotes faz diferença pra você, sabe? Se você abre aqui e lê qualquer quote aqui que você marcou, você vai parar, vai refletir, vai pensar vai pensar, sabe? Sobre você e sobre a sua vida. Assim que você abre um quote dele, você vai ler e falar... E aí vai parar e vai ficar pensando, sabe? É esse tipo de livro. Maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Assim, só isso que eu posso dizer. Maravilhoso. E o último, né? Não é surpresa também, né? Quem me viu aí esse ano, principalmente no final agora do ano,
Gente, o tanto que eu falei desse livro, eu falava desse livro todos os dias. Não é nem surpresa ele estar aqui, né? Porque esse livro tava em tudo. Dos meus vlogs, nos últimos vlogs ele tava, porque eu li 2 meses seguidos. Li e reli. Gente, Lady Chatterley virou um dos meus livros favoritos da vida. É um livro incrível, é um livro que eu amo, é um livro que vai ficar pra sempre comigo também. É um livro que eu quero reler já tô com vontade de reler pela 3ª vez. E ele também falou comigo, sabe? Ele falou muito comigo, ele me envolveu muito, eu me importei muito com os personagens, com a história deles, com cada detalhe que o J.D. Lawrence colocou nessa história. Eu, eu entrei, sabe, ali. Eu me aprofundei, eu pesquiso sobre esse livro, eu estudo sobre esse livro por fora, por conta própria. Textos, aulas de professores e ensaios sobre ele. Eu leio sobre ele até hoje, eu pesquiso sobre ele, entendeu? Sobre as temáticas que ele tem aqui. Porque ele fala de muitas coisas e existem muitos estudos sobre pontos específicos desse livro que você encontra na internet. Não em português, mas em outras línguas, principalmente em inglês. Você encontra estudos sobre vários temas sobre esse livro, sabe? Vários temas. Então, ele tem um tema sobre sexualidade, sobre descoberta sexual feminina, principalmente. É um dos temas principais. Mas ele aborda muitas outras coisas. E ele, se você procurar as pesquisas sobre ele, você encontra pesquisas sobre vários temas que tem nessa história, assim, mais aprofundados. Sobre a sociedade, sobre pós-Primeira Guerra, que você consegue encontrar aqui nesse livro, sobre industrialização, sobre mineração, sobre diferenças sociais, entre outras coisas que esse livro aborda, e você consegue encontrar ensaios e estudos específicos sobre esses temas, com base nesse livro. Então, é um livro muito grandioso, sabe? Na minha opinião. E virou um dos livros favoritos e, assim, vai ficar pra sempre comigo, realmente. E esses 3, eu posso dizer que esses 3 me trouxeram coisas diferentes e se tornaram favoritos por coisas diferentes. Deserto dos Tártaros, porque me fez pensar sobre mim e me fez refletir e fez questionar algumas atitudes minhas também. Ele faz isso com você, ele faz isso com qualquer pessoa. Então, Deserto dos Tártaros foi um favorito e favorito da vida porque me faz pensar. Porque me fez pensar e me faz pensar, sabe? Me faz pensar sobre mim mesma. 100 Anos de Solidão, porque me fez lembrar, me fez conectar com uma parte minha da minha infância e sobre coisas que eu vivi, sabe? Histórias da minha avó e tudo mais. Ele me fez lembrar de coisas, sabe? Ele me trouxe aquela nostalgia de lembrança. E isso me fez me conectar com algumas coisas, né? Lembranças do meu passado. Então ele me fez lembrar. E é por isso que ele tá aqui. E virou um favorito da vida. Lady Chatterley, porque me fez sentir. O que eu senti nesse livro. Aí o turbilhão de emoções, sabe? Em diversos momentos eu senti várias coisas com esse livro. Várias coisas. Eu consegui me importar. Eu consegui me envolver. Eu consegui realmente sentir. Sentir o que a Connie sentia. O que ela passava. Então, são os 3 motivos e os 3 palavras que eu poderia dizer sobre cada um desses livros. Sentir, lembrar e refletir. São as 3 palavras para esses livros. São motivos desses livros serem, assim, grandiosos para mim. E que me marcaram tanto, assim, tão profundamente a minha vida. E quem eu sou, sabe? Com certeza mudaram coisas em mim. Esses livros fizeram aquilo, sabe? De você mudar coisas em você, sabe? Marcaram a sua vida. A partir deles, alguma coisa em você mudou. Esses 3 livros, com certeza, são esses tipos de livro pra mim. Agora vamos para menções honrosas. Vamos falar das menções honrosas. São livros que também são favoritos. São também livros que foram incríveis, que eu amei, que tinha que estar na lista porque não conseguiria deixar de fora. E um deles foi que eu li esses dias. Eu li ontem esse livro. Eu li ontem, que não é um livro, é uma novela que é... Vou deixar a capa aqui. And every morning, the way home gets longer and longer. Vou deixar a capa aqui. Frederick Backman, primeira vez que eu leio esse autor. Eu sei que esse autor é super famoso e aclamado aqui no Brasil, hypado com gente ansiosa, e Um Homem Chamado Ove também, muita gente ama.
Vou deixar a capa aqui. Nunca li, não tinha interesse e agora eu quero ler tudo. Simplesmente tudo. É uma novela que conta a história, conta a relação de um avô com o seu neto, de um pai com o seu filho. E ele é um idoso e a gente vê a relação dele com a família, com o filho e com o neto principalmente. E com as lembranças dele do passado, da sua esposa. Gente, é um livro tão lindo. Tão lindo, tão lindo. Não é um livro, na verdade, uma novela, é mais curtinho. O audiobook dele tem 1 hora e pouco, mais ou menos. Eu ouvi e acompanhei o e-book. E ouvi, né, o audiobook. E eu vi que ele tava na lista de favoritos de vários booktubers gringos. Ele é recente, né, ele só tem em inglês. Eu vi que ele tava na lista dos favoritos de várias pessoas. Eu falei, nossa, não é possível. Vou ver. Aí eu entrei no Lib, né, o aplicativo que consegue pegar e-book e audiobook. E aí eu entrei e eu vi que estava disponível. Eu peguei emprestado. Eu falei, vou ver como que é. Né? Nunca li esse autor, mas está na lista de favoritos de todo mundo. Vamos ver como que é. E é curtinho, 1 hora e pouca de audiobook. Gente, eu me emocionei tanto com essa novela. Eu me emocionei, eu me importei com os personagens. Me tocou, sabe? Me tocou. E ele me tocou na carta do início, porque tem uma carta no início do Frederick Backman falando sobre essa história. Ele falando de onde ele tirou essa ideia, né? Falando o que ele queria com essa história, logo no começo. E já a carta dele já me ganhou. E aí eu li a história, me emocionei, marquei várias coisas. É uma novela muito bonita, sabe? Ela tem temáticas tristes, mas ela é uma novela muito bonita. É mais sobre ser bonita, sabe? Ser a relação bonita entre o avô e seu neto e tudo mais. Gente, é tão lindo, gente, que me tá emocionando já, só de lembrar. Como eu li ontem, eu tinha que mencionar aqui como menção honrosa, por ser uma novela também, mas, gente, muito linda, muito linda. Com certeza eu quero ler todos os livros do Frederick Backman. Já até botando na lista, entendeu? Para leituras futuras, que eu com certeza vou ler os livros dele. Outro livro que não posso deixar de mencionar na lista é A Casa das Orquídeas, da Lucinda Riley, porque a Lucinda Riley tem que estar nas minhas listas de favoritos sempre. Como não deu pra botar na lista de 15, vai entrar na menção honrosa, porque realmente amei A Casa das Orquídeas. Foi o livro que eu li dela desse ano. É um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele mostra a Tailândia pós Segunda Guerra, né? É um livro que fala sobre família, como sempre. Segredos de família, histórias familiares, sabe? Dramas familiares. E tudo com plano de fundo da Segunda Guerra também. Aqui alterna entre passado e presente, como sempre, passado na Segunda Guerra Mundial, né? Na pré-Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra. E também conta no futuro a história da Júlia, que é uma pianista que sofreu uma tragédia na vida dela, né? E ela tentando se recuperar, né? Dessa tragédia. E toda a vida dessas pessoas é envolvida com essa casa, sabe? É ao redor desta casa, que é a Casa das Orquídeas. E essa casa, no presente aqui da Júlia, ela vai ser vendida. E através dessa venda, né, que está sendo feita dessa casa, é encontrado coisas, né, antigas e entre eles um diário que se passa na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente começa a conhecer essa história do passado, sabe, dessa família. Gente, é muito bom, muito bom, muito bom. Como sempre, Lucinda arrasa totalmente. É uma ficção histórica, recomendo para vocês demais. E esse livro tem uma ligação com A Luz Através da Janela. E eu não sabia e nunca ninguém falou isso, mas tem. E foi tudo pra mim. Tudo. Lucinda, maravilhosa, como sempre. Outro livro que não posso deixar de mencionar, que também me impactou bastante, e como ele entrou na lista dos favoritos no top, vai entrar nas menções honrosas, é O Último Voo do Flamingo, porque me emocionou muito, me tocou muito, falou comigo e me ganhou totalmente com o realismo mágico. É um livro muito incrível e divertido também, mas é lindo e tocante e até triste em alguns momentos. Conhecer a história desse povo, sabe, que não é muito mencionado, né, porque essa história conta a história de Moçambique, né. O Mia Couto conta muito sobre o seu povo, o seu próprio povo, porque ele é de lá. Então ele conta muitas coisas, ele conta uma ficção, mas com uma base ali sobre a história do povo mesmo. Então é muito linda essa história, muito tocante e também faz você pensar, sabe, em várias coisas. É maravilhoso esse livro e eu não posso deixar de mencionar nas menções honrosas. Outro também que não posso deixar de mencionar nas menções honrosas é O Iluminado.
Tem que ter King na minha lista, gente. Tinha que ter. Porque eu li bastante livro do King esse ano, assim. Por acaso eu ia fazer o projeto, mas acabei deixando pra depois. Acabou que eu consegui começar esse ano o projeto do King e eu amei Iluminado, gente. Iluminado é um livro que eu não tenho nada pra reclamar. Tem nada, nada, assim, nada que eu possa dizer. Isso aqui tava ruim no livro. Nada, nada. Então foi 5 estrelas o Iluminado, gente. Não tem nada pra reclamar. Eu amei essa história, amei os personagens, amei o Danny, entendeu? Me importo com o Danny ainda, entendeu? Eu amei. Final também muito interessante. E ele tem uma continuação que é o Doutor Sono, então tenho muita vontade de pular a lista aí da lista de ordem cronológica e já pegar Doutor Sono. É isso. Amei Iluminado, recomendo. Não senti medo, tem gente que fala que dá medo. E eu não senti em nenhum momento, sabe, medo em nenhuma parte. Tem umas partes que são bem assim, assombrosas, vamos dizer assim, de questões de fantasmas e coisa e tal, mas não foi escrito de uma forma que me deu medo. Então, além de tudo, não me deu medo e eu amei demais a história. Os personagens são incríveis, maravilhosos. As cenas de ação também, né, de desespero ali, aquele momento thriller, sabe? Maravilhoso. King sempre arrasa, gente, porque eu amo a escrita do King, eu amo mesmo a escrita dele funciona pra mim. E eu não acho demorado nem maçante, mesmo quando ele quer descrever as coisas, eu acho incrível, então é isso. Por isso que King é um dos meus autores favoritos. E a outra menção rosa é um livro que eu ainda não terminei, mas que pode estar nos favoritos e com certeza vai estar na minha lista. Mesmo que o final não seja bom, vamos dizer assim, mesmo que não acabe da melhor forma, não tem como não estar favorito, porque pra mim foi incrível. Até a parte que eu li já é um livro dos melhores livros assim do ano, que é Os Contos do J.D. Lawrence. Eu li 4 contos, falta o último. Então, mesmo que o último não me agrade totalmente, os quatro outros contos merecem estar aqui, eu nos favoritos. Eu amei os 4 contos anteriores. Como eu disse, eu tô gravando esse vídeo antes do final do ano, então eu provavelmente já vou ter terminado esse livro quando o ano acabar, mas é porque eu não tenho realmente como gravar depois, então... Maravilhoso, maravilhoso. Contos incríveis, gente. Contos incríveis, sabe? J.D. Lawrence me ganha totalmente. A escrita dele me envolve, eu me importo com os personagens. Pode escrever 10 páginas só de história e as 10 páginas eu vou me importar com aqueles personagens que parecem bem pouquinho assim na história. Então, tá aqui nas menções honrosas. Cigano e outras histórias do J.D. Lawrence. Outro que eu não terminei, mas pretendo aí, tô aí, ó, na luta pra finalizar ainda esse ano. Pode ser que eu termine, pode ser que não, mas assim, a maior parte dele vou ter terminado esse ano mesmo, que é Dança da Morte. King novamente. E ele já é um livro tão incrível pra mim, sabe? Ele é um livro que é importante, é interessante, me envolveu, me deu acontece várias coisas ao mesmo tempo aqui, muitas tretas rolando e várias histórias ao mesmo tempo, e são personagens tão incríveis e interessantes, sabe? Mesmo sendo vários personagens, você acompanhando um capítulo de cada, ainda assim são personagens incríveis. Os acontecimentos dele, a história do vírus. Gente, a história... Tem Randall Flagg, gente. O Randall Flagg já vale estar aqui na lista, só por ter o Randall Flagg aqui. Porque o Randall Flagg apareceu pouco até onde eu tô. Ele não aparece muito, muito não. Mas onde ele aparece, já sobe aí o nível do livro, cara. Porque Randall Flagg é incrível, entendeu? Randall Flagg é vilão, gente. Mas ele é um vilão incrível. E eu tinha que mencionar esse livro aqui na lista das menções honrosas, porque não terminei, mas já tá sendo um livro, assim, favorito, assim, até onde eu li. Então, mesmo que não acabe muito bom, com certeza ainda vai ser uma ótima, ótima leitura do ano. Então, por isso que eu tô mencionando aqui A Dança da Morte. Então, pessoal, tô até cansada. Depois de tantas menções a livros aqui, foram 21 menções a livros aqui, livros incríveis, maravilhosos que eu recomendo. Leia, entendeu? Leia, aproveita essas indicações, já bota na sua lista para você ler em 2023 esses livros incríveis, maravilhosos, que eu recomendo demais, entendeu? É isso, gente. Foi esse o vídeo. Muito obrigada por assistir até o final. Me conta aí quais foram seus livros favoritos, ou seu livro favorito, se você consegue escolher um, aí nos comentários do seu ano de 2022. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.